fazer a leitura, Atos, capítulo de número 9, versículo 31. Está escrito assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Pode tomar assento, queridos, em nome de Jesus. Agradecer, senhor presidente, toda a mesa diretora, agradecer a diretoria do CONAMP, pela sensibilidade do Espírito Santo, em nos confiar, por mais uma vez, a oportunidade de verbalizar a palavra de Deus neste momento, neste evento tão maravilhoso que é comemorar 76 anos e também um congresso de missões. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso presidente. Agradecer a Deus também por todo alagoano, todos os irmãos ali de Alagoas, pela minha família, todos os companheiros que estão intercedendo, orando por nós, para que Deus nos dê graça, amém? Nesta passagem bíblica deste Congresso Nacional de Missões. Meus amados irmãos, é sabido por todos nós que Atos dos Apóstolos dá continuidade à história que Lucas iniciou no seu primeiro tratado que ele fez a Teófilo, que leva o seu nome, que é um dos 3 evangelhos sinóticos da Bíblia Sagrada, que é o Evangelho de Lucas. Então, no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar ele mesmo fazendo um primeiro tratado a Teófilo. Teófilo, um homem muito importante da época, que recebeu os pergaminhos deste Evangelho, não só para preservar, mas também para multiplicar e divulgar este Evangelho. E no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrá-lo narrando o início do ministério do nosso Senhor Jesus, o meio, e também dando início para falar do final do ministério de 3 anos e meio de Cristo na face da terra. Ele vai começar a falar um pouquinho a respeito da ascensão, da forma maravilhosa que o nosso Senhor Jesus foi recebido aos céus. E Atos dos Apóstolos dá justamente continuidade ao assunto do primeiro tratado, ou seja, dá continuidade ao Evangelho de Lucas. Então, Atos dos Apóstolos, ele vai ser escrito no ano 30 depois de Cristo, dando início a uma igreja pela qual o Senhor Jesus é o fundador dela. Do ano 30 ao ano de número 100 é a época da igreja apostólica, que termina com a morte do apóstolo João. Então, Atos dos Apóstolos, conhecido por muitos por Atos dos Apóstolos, mas os pais da igreja também o chamava de apenas Atos. Por exemplo, Eusébio de Cesareia chamava apenas de Atos. Hilário também chamava apenas de Atos. Orégenes chamava de Atos apenas. Mas Crisóstomos, ele vai chamar um livro de livro da demonstração da ressurreição de Cristo. Já Dr. Charles Norman Champre chama ele de história dos atos do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos encontrar essa continuidade do primeiro tratado da história que Lucas inicia no seu Evangelho, contando para nós 30 anos de acontecimento após a ascensão, após a forma maravilhosa que Cristo foi recebido aos céus. E esses 30 anos inicia-se contando a maneira em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, e também nos deixa o último assunto que o Senhor Jesus trata com os seus discípulos antes de ser assunto ao céu.
E esse último assunto que Jesus certamente deixou para tratar com os seus discípulos é uma transferência de responsabilidade. E essa transferência de responsabilidade se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele vai certamente nos dizer lá: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis virtude. Jesus está dizendo isso aos discípulos: poder para ir além, poder para avançar, poder para responder certamente à grande comissão que o próprio Cristo certamente outorga à igreja apostólica daquela época. Ali inicia-se então Atos, inicia a história da igreja apostólica aí, que vai da ressurreição até a ascensão de Cristo, que leva um período curto de 40 dias, um espaço curto de 40 dias, e essa é a diferença que nós precisamos glorificar e exaltar o nome dele, porque esses 40 dias que Cristo vai aparecer já num corpo ressurreto, a Bíblia diz que por 9 vezes ele aparece, está registrada a mais de 500 pessoas. No caminho de Emaús é uma, lá junto ao mar de Tiberíades aos discípulos é outra, e agora num corpo ressurreto ele transfere a responsabilidade a homens, homens simples, indoutos, mas que teriam uma responsabilidade, mas que teriam também a presença do Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que homens comuns, normais, não fariam em hipótese alguma. Mas se obedecesse a promessa de ficar em Jerusalém, até que do alto pudessem ser revestidos, fariam coisas tremendas, maravilhosas, em nome do fundador da igreja. E quem era o nome do fundador da igreja? Que certa feita chamou Pedro e disse a Pedro: digo que tu és Pedro, pedra pequena, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Observe que o verbo edificarei está no futuro, então não é aquilo que muitas igrejas por aí, católicas e demais, ensinam que Pedro é o pai da igreja, o bispo, o papa da igreja. Não, Senhor Jesus está dizendo: eu edificarei futuramente, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A diferença dessa grande responsabilidade é esta: é que no domingo de manhã, quando Maria Madalena e aquelas mulheres foram ao sepulcro, fazer o que no sepulcro, pastor? Elas foram terminar aquilo, pastor Joel, que alguém havia começado no entardecer da sexta-feira e não deu tempo, porque iniciaria-se ali então a Páscoa e todos, ou o dia sabático, e todos tinham que ficar sem fazer nada, sem mexer com nada. Então José de Arimateia e também Nicodemos rapidamente preparam o corpo dele para levar para o sepulcro, mas elas vão domingo de manhã para terminar aquilo que eles começaram no embalsamento do corpo. E quando elas vão, ainda é escuro, e a preocupação delas era única: qual? Quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai tirar a pedra que está na boca daquele sepulcro? E elas vão. E quando chegam lá, elas observam que uma pedra de quase 2,5 toneladas está removida de dentro para fora. De dentro para fora. Por quê? Porque aqueles que estão dispostos a terminar aquilo que uma vez foi começado, sempre obstáculos e pedras serão removidas da sua vida, porque quem prometeu, garante. E quando elas chegam lá, o sepulcro estava vazio. Ele já não estava lá mais, da forma que eles deixaram. Ele havia ressuscitado. A diferença é esta, de quem fundou essa igreja e quem fez a promessa,
Ele havia ressuscitado. E agora comissiona os discípulos para fazer uma grande obra através da total dependência e inspiração do Espírito Santo de Deus. Então Atos dos Apóstolos começa a narrar para nós que ele vai iniciar a igreja, transmitindo a responsabilidade aos apóstolos para que pudessem propagar o evangelho, para que pudessem falar livremente do amor de Jesus, de tudo quanto Jesus havia feito. E aí a Bíblia Sagrada diz que iniciando-se a igreja apostólica, Atos 1, e recebendo certamente a presença do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo que se cumpre em Atos capítulo de número 2, eles agora estão revestidos, estão cheios da graça de Deus. E aí uns vão começar a zombar, vão começar a fazer piadas, dizendo: é esta hora do dia, 9 horas da manhã, esses homens estão cheios de mosto, estão bêbados. Aí vem Pedro, revestido do Espírito Santo, cheio de autoridade, se coloca de pé e diz: irmãos israelitas, esses que vocês estão vendo não estão cheios de mosto, não. Isso é o que foi proferido pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, que derramaria sobre toda a carne do seu espírito. Eles não estão embriagados, não. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. E essa promessa diz respeito a vocês também, diz respeito a vós. E naquele dia, 3.000 almas se convertem. A igreja começa agora a tomar corpo, a formar-se, iniciando-se. Capítulo 3, capítulo 4 de Atos, nós vamos encontrar Pedro e João indo orar. A hora nona, 3 horas da tarde. E lá encontram um homem pedindo esmola na Porta Formosa. Eles olham para Pedro e vê que tem algo diferente. Olha para João e diz: tem algo diferente. Mas não é a indumentária, não é a roupa. Era algo diferente, que difere certamente muitos dos iguais, que é a presença do Espírito Santo. Pedro fita o olho nele e diz: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem se levanta, começa a andar, entra a porta dentro ao templo, porque era impedido entrar, tinha uma deficiência e não podia entrar. Entra e alguém reconhece: não era esse, era. O que aconteceu? Foi uns homens aí. E esses homens falaram o quê? Falaram em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome e pela qual a igreja está fundamentada, o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo da terra nenhum outro nome há pela qual devamos ser salvos. Não há. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 10. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo dela se dobrem, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus fundamenta a igreja e dá a ela graça e autoridade no falar. A igreja cresce, e todos nós sabemos que essa igreja primitiva passa agora pelo momento de sensibilidade do Espírito, vender as suas propriedades, ajudar um ao outro. Aí começa uma murmuração para parar a igreja, mas eles decidem: não, fiquem tranquilos concernente às viúvas gregas, dos helenitas, fica tranquilas, vocês não vão ficar desamparadas. Levanta dentre nós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, marido de uma mulher. Levanta esses homens
e coloquem esses homens para trabalhar no ministério intermediário, para cuidar disto. E a igreja continua vencendo. A igreja tem amor, a igreja tem distribuição, sensibilidade, aproximação, mas a igreja não propagava, não crescia, não saía de Jerusalém. E a ordem não foi essa. A ordem foi: fica Jerusalém, toda a Judeia, Galileia e até os confins da terra. E aí o texto que nós lemos vai falar, obviamente, de um grande homem, um homem que teve um encontro com o Senhor e que de perseguidor se torna perseguido. Um homem que perseguia os seguidores do caminho, mas que agora, no nosso tema do nosso congresso, que é Atos 9:31, vai falar a respeito deste maior plantador da igreja, o maior plantador de igrejas que nós temos, o apóstolo Paulo. Mas a igreja do Senhor continua crescendo, mas com dificuldade de atender à expansão, de dividir para multiplicar. E a Bíblia Sagrada então vai contar para nós que há uma perseguição a um dos diáconos, Estevão. Todos conhecem a história e sabem que ele vai defender com uma sabedoria diante de alexandrinos, diante de homens que vinham da Cilícia e diante de outros que ali estavam concernente à palavra de Deus. Ele sobressaía, é perseguido, apredejado, as suas vestes nas mãos de um jovem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas a igreja continua ali, a igreja continua fundamentada em Cristo, aguardando o dono dela fazer alguma coisa. E a Bíblia Sagrada então vai contar para nós que no capítulo de número 9, ele decide, ele quem? Saulo, um homem que tinha dupla cidadania, era romano, porque era de nascença, nasceu em Tarso da Cilícia, Roma. Era um homem que certamente conheceu muito a respeito do judaizante, dos judeus, a respeito da lei, do Torá oral, a lei do Shabat, a lei de tudo aquilo que nós conhecemos. E agora ele se torna um grande perseguidor da igreja. Não contente com a morte de Estevão, ele agora vai ao sacerdote e vai pedir cartas para continuar perseguindo os seguidores do caminho, perseguindo os servos, homens cheios da graça, cheios do Espírito Santo. E aí ele tem a ideia de ir a Damasco. Por que Damasco? Porque Damasco tem uma das melhores rotas comerciais da época. Damasco, banhada pelo Mediterrâneo de um lado, Damasco que tinha Monte Hermão do outro lado, Damasco que tinha os pés banhados pelos rios. Quais rios? Nós sabemos deles. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que ele decide ir por Damasco, para poder inibir que esses cristãos pudessem, utilizando essas rotas, propagasse o evangelho. Ele monta uma estratégia para parar o crescimento da igreja que Cristo havia fundado. E a Bíblia Sagrada diz que nessa estratégia, ele monta nos seus animais com uma comitiva e segue diretamente para Damasco. Quando eu olho para lembrar do que é que Damasco representa, eu consigo enxergar Damasco de uma maneira como 2 Samuel capítulo 8, versículo 5, quando Davi saiu vitorioso contra o rei Adad-Ezé. Quando eu olho para a palavra Damasco, em 1 Reis 19:15, isso me lembra Elias ungindo a Azael, rei de Damasco. Quando eu olho para a palavra Damasco, eu lembro de 2 Crônicas 16:2, o rei Asa fazendo um pacto e saindo vitorioso de Damasco. Então o lugar de perseguição,
o lugar de iniciar a perseguição é o lugar que Deus marcou por vitória, triunfo e pactos vitoriosos. Ele chega em Damasco e o texto bíblico vai dizer que ele não parou nem para descansar. Era meio-dia, ou meio-dia no Oriente. Todos param para descansar porque o sol está com a sua força máxima. Mas ele está tão motivado em parar o crescimento da igreja que ele decide continuar. Mas ao meio-dia, ele mesmo começa a narrar isso. E quando ele narra isso para nós, ele vai contar para nós isso em Atos capítulo 9, versículo 1. Tem também em Atos 22, em Atos 26, ele conta isso para nós. Que ao meio-dia, de repente, uma luz rodeou, e aquela luz era maior e mais forte do que o resplendor do sol. E olha que o sol tem 5.500 graus. Aquela luz, ao meio-dia, o rodeou de repente, o derrubou da montaria e ouviu uma voz. E a voz era: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Caído ele diz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os vossos aguilhões. Aguilhões que eram usados para amansar touros, bois. O Senhor estava dizendo: já que ninguém te para, ninguém te amansa, eu consigo, eu tenho, eu posso, eu consigo te amansar. Derrubou o homem, derrubou o perseguidor. E agora o perseguidor está cego por 3 dias. 3 dias cego. Tomam ele pelas mãos e levam ele até a rua direita em Damasco. Rua direita que divide a cidade de Damasco em 2 partes. 2 partes. E essa rua direita na casa de Judas, ele vai parar lá. Vai ficar 3 dias sem beber e sem comer. E de joelhos orando. De joelhos orando. Todos vocês sabem que judeu só ora de pé. E agora ele está de joelhos orando. Deus revela a visão a Ananias. E Ananias vai lá, ainda que questionando, porque sabia o teor da perseguição que viria a respeito do nome Saulo. Mas ele vai, porque ele sabe que ali Deus disse: é para mim um vaso escolhido. E ele vai, quando ele chega lá, ele diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, então não foi um vulto e nenhuma voz, ele apareceu, pastor Joel, apareceu a caminho de Damasco. Aí entra aquilo que João vai contar para nós, lá em Atos, ou lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Ele tem olhos como chama de fogo, as vestes dele é branca, um cinturão no peito, pés reluzentes como de latão, pastor, olhos como tocha de fogo, voz como de muitas águas, como a espada de 2 gumes, e ele tem também um resplendor que levou João a balançar os joelhos. Aí Ananias disse: irmão Saulo, o Cristo que te apareceu me enviou para que eu impusesse as mãos e que você pudesse ver. Aí Ananias põe a mão, as escamas caem, ele recobra a visão, começa a enxergar. Agora ele é cheio do Espírito Santo, é batizado. E aí ele come agora. E agora ali, em Damasco, ele começa a entrar agora nas sinagogas e começa a pregar o Cristo ressurreto. Começa a falar a respeito do Cristo verdadeiro, dizendo: olha, eu guardava o Shabat, eu guardava a lei, eu guardava o Torá, eu guardava os 10 mandamentos, os 613, mas nada disso faz sentido com ele. Ele veio e aboliu todos os mandamentos em 2 apenas. Ele diz: olha, os 2 mandamentos que eu tenho para vocês são 2. Qual é? Amar a teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo, é um na horizontal e o outro na vertical. Quando você se relaciona com o seu próximo, você tem condição de relacionar-se com Deus. E agora ele começa a ser perseguido. O homem que outrora perseguia passa a ser perseguido.
Atos capítulo 9, ele passa a ser perseguido. E essa perseguição é em toda a Damasco. Toda a Damasco. Ele começa a ser perseguido e ameaçado de morte. Vão de um lado, colocam uma arapuca, arrumam uma cilada, colocam um laço, uma pedra de tropeço, algo para que ele caia, algo para que ele caia nas mãos e eles exterminem com ele. Mas antes dos laços, antes da arapuca, das ciladas, o Espírito de Deus revelava a Paulo e dava um outro direcionamento para os braços deles, dizendo: não vai por aqui hoje não, vai por aqui, porque eu tenho livramento para a tua vida e ninguém vai te derrubar, ninguém vai armar a arapuca, vai te derrubar, nenhuma cilada do diabo vai te derrubar, porque Deus tem promessa na sua vida. E ele saía ileso. Mas chegou um determinado momento na cidade de Damasco, que eles vão agora armar e vão ficar em guarda em todas as portas. Não tem saída, encurralado, não tem escape, acabou. Vão colocar as mãos, vai exterminar, vai matar, já era. Quando ele pensa assim, aparecem os discípulos, e os discípulos não aparecem de mão vazia. Os discípulos aparecem com corda e um cesto nas mãos. Corda e um cesto nas mãos. Irmão Saulo, vem aqui. Nós temos um escape. Nós temos um livramento de Deus para a sua vida. Ele pode até ser absurdo, ele pode até ser difícil, mas é um livramento que vem das mãos do Eterno, que vem da mão de Deus. Qual é? Tem corda, nós vamos amarrar nas extremidades desse cesto, e nós vamos descer o irmão pela brecha dessa janela das muralhas de Damasco, 11 metros de altura. Nós vamos te descer lá. Fique tranquilo, porque o livramento vem da parte de Deus. Não estranhe a condição que Deus vai te livrar, mas Deus vai enviar livramento que você não pensa, que você não raciocina. O livramento vai vir e ninguém vai conseguir te parar. Ninguém vai parar teu chamado e nem teu ministério. Tem livramento? Tem. Como é? Tem coragem de entrar no cesto? Cesto esses que eram o cesto da segunda multiplicação. Lembra quando os discípulos saem com o cesto na cabeça? Cestos grandes, 7 cestos grandes. Tem coragem de descer no cesto? Algo simples, não tem aparência, não tem resistência, mas é o livramento que Deus está mandando. Não é BMW, não é helicóptero, não é nada disso, mas é o livramento que Deus está te dando. Tem coragem de entrar? Tem que ser humilde para entrar no cesto. Tem que ser humilde para entrar dentro do cesto e ficar na mão de homem segurando a corda, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Você precisa de alguém. Você precisa. Tem coragem? Tenho. Entra no cesto. Este será o cesto do livramento. Ele entra no cesto, eles vão descer ele por uma brecha da janela. Atos 22, ele conta isso da sua própria boca, na sua defesa, quando ele faz. Por uma brecha na janela, ele desce, ele 11 metros dentro de um cesto. E quando ele desce, ele vai passar agora 3 anos na Arábia. 3 anos a sós com Deus. E desses 3 anos, agora pelo Espírito Santo resolve voltar a Jerusalém. E quando ele volta a Jerusalém, ele vai encontrar alguém que vai apoiar o ministério dele. E esse alguém se chama Barnabé, José das Consolações, o homem que morava em Chipre. Vai apoiar o ministério dele, vai chamá-lo, colocá-lo debaixo do braço e vai dizer: vem até mim. Vou te levar a Pedro e a Tiago e vou te apresentar a eles. E vou contar para eles e vou testemunhar ao seu respeito. Da maneira que
O Cristo ressurreto, que apareceu a eles lá no mar de Tiberíades, e dentro do cenáculo te apareceu também. E vou contar mais, com a ousadia que você ministrava dentro da sinagoga sobre este nome, como uma forma que nós nunca ouvimos ninguém falar. Vou te apresentar a eles. Paulo vem agora pelas mãos de Barnabé, encontra Pedro, encontra Tiago, encontra os demais, que meio com o pé atrás vão ouvir Barnabé interceder por ele. Barnabé afirmar que verdadeiramente Deus fez uma grande obra na vida dele. E aí ele vai optar: não me chame mais de Saulo, não me chame mais desse nome hebraico desejado, me chame agora de Paulo. Me chame de Paulo, esse nome latino que significa pequeno, que significa pequenininho, menor. Me chama de menor, de pequeno, porque agora eu entendo que o maior só tem um, que o grande só tem um. Me chame de Paulo. Eu quero responder por Paulo, quero falar como Paulo. E ele começa ali. Surgem outros motins para tentar matar e colocar as mãos em Paulo. Agora os discípulos vão tirá-lo na calada da noite e vão levá-lo a Cesareia. E vai dar a ele mais um livramento de morte, para que lá na frente ele pudesse ser um homem que plantasse igreja na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. Um homem que pudesse plantar e falar livremente da obra missionária, aonde ele viaja não só uma, mas 2, 3 vezes, propagando, falando do amor e falando da graça, e falando de tudo quanto o Senhor Jesus deu por mandamento através dos seus discípulos. E a Bíblia Sagrada então nos conta a história deste homem. Mas eu quero encerrar aqui esta tarde e dizer a você que está com uma responsabilidade de propagar o Evangelho, seja no Nordeste como eu, seja aqui em São Paulo, seja na África. Não tenha medo de encarar a obra missionária. Não tenha medo. Você não vai passar necessidade, você não vai passar fome, você não vai voltar frustrado, você não vai perder a vida onde você for. Não tenha medo. Vá ao nosso programa Habilite, que tem alguns dos pilares, que é o envio, é o cuidado. Vá ao nosso Habilite, procure o seu agente, vai lá, se cadastra sem medo, porque a diferença deste que edificou essa igreja e deu a ela uma grande comissão é muito diferente de tudo aquilo que nós estamos vendo dentro de uma visão superficial. É diferente de Maomé, é diferente de muitos homens, como Martin Luther King, é diferente como Martinho Lutero, é diferente como Buda, é diferente como qualquer um outro. Por quê? Porque este que fundou a igreja, ele também cuida da igreja, ele é o dono da igreja. Por quê? Porque quem envia é responsável de cuidar. Quem envia, cuida. Quem envia, cuida. E a igreja tem um dono. A igreja não é dos apóstolos, a igreja é do Senhor Jesus. Aí ele está dizendo: pode aceitar a comissão, pode ir, pode evangelizar, pode falar do meu nome, pode plantar igreja, tranquilo. Não vai faltar pão, não vai faltar peixe, não falta roupa. Eu cuido no mínimo dos detalhes da sua vida. E se precisar de livramento, eu desço você num cesto, eu te escondo debaixo das asas, eu te guardo do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu dou ordem aos meus anjos para te guardar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente com teus olhos olharás e verás a recompensa. Não tenha medo. Não tenha medo, porque quem te chamou para uma grande obra, garante, te sustenta, te dá graça. E tem uma
não é por sabedoria humana, não é por filosofia humana, não é por condições humanas, é pelo Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Cristo e que está conosco desde o dia que o Senhor o prometeu. E aí ele vai chamá-lo dizendo: olha, convém que eu vá, se eu não for, o outro Consolador não virá, o Espírito Santo, Paracleto, advogado, Ele que te envia, cuida, te sustenta. Não tenha medo de despertar em ti, nessa tarde, o chamado para a obra missionária. Não tenha receio, não tenha receio. Nós estamos diante de um ministério responsável, de um CONAMP que sobressai. Sobressai não é só umas agências que tem por aí não, porque eu posso vos falar com muita propriedade a respeito de uma que não falta recurso, mas falta o primordial, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nós temos aqui, e esse Espírito está aguardando apenas alguém levantar a mão e dizer: eu vou, eu quero. Esse Espírito que está esperando alguém dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas você, porque o Espírito Santo quem capacita. Conhece Ele, falou com Ele essa manhã, falou com Ele hoje, tem intimidade, tem aproximação dEle. Conhece o Espírito Santo de Deus? Conhece ou não? Conhece Ele? Foi Ele quem te convenceu. Quando você levantou a mão, foi Ele que te convenceu. Porque o homem com as suas palavras não convence ninguém, mas o Espírito convence da justiça, do juízo. Esse Espírito que um dia te levou a levantar a mão e aceitálo como único e suficiente Salvador, este Espírito também te convida a levantar a mão e dizer: eu vou fazer, eu vou. E aí Ele te capacita, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele cuida. E eu tenho certeza que do Nordeste, dos 9 estados do semiárido, há de surgir um grande avivamento para o nosso país. Nunca na história, olha que o nordestino ele é menosprezado, mas nunca na história, depois dos resultados das eleições, nunca o nordestino foi tão desprezado em qualquer país ou em qualquer estado da nossa federação. Mas eu tenho certeza que dos 9 estados do semiárido vai surgir um grande avivamento para o nosso Brasil, de um povo guerreiro e acolhido, sofrido, mas valente nas mãos de Deus, para fazer a diferença, ainda que não saiba falar direito, mas quando eles entregam a vida, ele diz: ainda que o sangue dê na canela, mas eu vou continuar falando que Ele cura, salva, batiza, e que Ele fez uma promessa. Qual a promessa? Ele vai voltar. Quantos têm certeza disso? Com a permissão dos companheiros, fiquem de pé, em nome de Jesus. Fiquem de pé. Aonde está a mesma mão que um dia te levou até a convicção e a certeza que Ele vive? A mesma mão que um dia você a levantou para mudar a sua história, a sua vida. Aonde está a sua mesma mão? Eu queria te convidar a levantá-la
Não somente uma, mas as duas, se você puder. E permitir que o Espírito Santo passe em revista. E permitir que o Espírito Santo entre no lugar. Entre aí, vá nos últimos bancos, lá em cima, nas últimas cadeiras. Que o Espírito Santo vá ao lado das missionárias, vai ao lado dos pastores. Que o Espírito Santo comece a colocar no seu coração, na sua vida, um olhar diferente ao campo missionário, um ardor diferente para o campo missionário. Porque teu coração a partir de hoje não vai ser mais o mesmo. Em todas as ciladas que o inimigo arrumar para tentar te matar, Deus vai te dar um escape, Deus vai te dar um livramento, e você vai dizer: em missões, é por causa de missões, é por causa de missões, é por causa de missões, é porque eu fui chamado para fazer missões, eu fui chamado para fazer missões. Quem acredita, levanta a mão comigo, levanta a mão comigo, levanta a mão comigo. O mesmo Espírito de Atos, o mesmo Espírito que levantou homens simples, indoutos, o mesmo Espírito está aqui entre nós, o mesmo Espírito está aqui entre nós. Vai queimar a sola do pé, vai arder a mão, vai arder o coração, vai descer as lágrimas. É o Espírito dizendo: eu tenho uma grande obra na tua vida, eu tenho uma grande obra, eu tenho um livramento, eu te desço no cesto, eu te escondo debaixo das asas. Mas atende o meu chamado, atende a minha comissão, atende, sinta o peso da responsabilidade que é minha, que é sua, que é nossa. De quê? De propagar o Evangelho. Quem quer propagar? Quem quer propagar? Quem quer propagar? Quem quer anunciar? Quem quer anunciar? Quem quer ser boca do Espírito Santo? Adore a Ele, 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 adore a Ele. Vou te dar um minutinho, vou devolver o microfone. Vou te dar um minutinho para adorar, vou te dar um minutinho para adorar, vou te dar um minutinho no meio dos músicos, musicistas, irmãs. Vai arder o coração, vai arder o coração, vai arder, vai queimar. Para isso Deus te chamou, para isso Deus te chamou. Quem adora, 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 quem adora. Tem cesto do livramento aqui essa tarde. Tem cesto do livramento para tua família, para tua casa. Tem cesto do livramento descendo nessa tarde. Livra do laço, livra do tropeço, livra, Senhor, livra do laço, livra, guarda, desce o cesto, Senhor, do livramento. Faz-nos compreender a chamada. Naramasu e aramagai, alabria forgue o monte. Sheme comanara sui minabria, anamanduri aramaço. Talvez você esteja num beco sem saída. Talvez a situação te permite que não tem saída na direita, na esquerda, para todo quanto lugar você vai, não tem saída. Mas vai descer um cesto, vai descer um cesto, vai descer um cesto, vai descer um cesto. E este cesto vai descer com dois homens, eles vão segurar a ponta da corda. Pode ter certeza que aonde você voar, vai voar sozinho não, alguém vai voar junto. Alguém vai voar junto. Aramandará bracando nevácia. É o cesto do livramento que está descendo. E está descendo nas muralhas. É nas muralhas. É nas muralhas. É na rocha. É na pedra. É na rocha. É na pedra. Porque nós estamos fundamentados nela. É nela que ele vai te esconder. É na rocha de Meribá. É na rocha que ele vai descer. E vai te livrar. E vai te livrar. E vai fazer você sentir o peso da responsabilidade que Jesus transferiu para mim e para os seus ombros. Vou devolver o microfone. Vou devolver. Lá na galeria, nas missionárias que aqui estão. Alabaço comandarábia. O cesto do livramento. Pode amar cilada. Pode amar. Pode colocar pedra de tropeço. Pode colocar arapuca na sua caminhada.
pode colocar, pode armar uma cilada para tentar te derrubar, para tentar negrinir, para tentar fazer com que você ofusque o chamado de Deus. Mas nessa tarde, de Deus para ti, mulher, é o livro da cilada, é o livro dos laços. Eu tiro pedra e desço o cesto do livramento, mas você não para, a sua casa não para. Chamei-vos para uma grande obra. Nagaramanduriaçai, o laço quebrou, a armadilha quebrou, e eu desço o cesto do livramento, e desço na muralha, o cesto do livramento. Desço na muralha o cesto do livramento, para que tu saiba que eu sou Deus, escolhi, guardo, protejo e envio. Descansa o teu conogoshou, porque sou eu que falo contigo neste dia, e te digo, a partir de hoje, o vosso coração arderá por missões. Desce o cesto, desce o cesto, desce o cesto. Eu estou vendo, pastor Flávio, eu estou vendo o cesto do livramento. O cesto do livramento está descendo. Ninguém vai ficar no beco sem saída, ninguém vai ficar sem saída, ninguém vai ficar encurralado. Ele vai dar escape, ninguém vai te matar, ninguém vai tirar a tua vida. Olha o cesto descendo no muro, 11 metros de altura. Tem problema não, quando você pesa, tem problema não. Deus vai dar força a nossos braços e nós vamos te sustentar. Você vai descer pela muralha. Conamp Missões. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.